Descansar em Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acalmar-se e alegrar-se. Essa escritura é muito confortadora. O Senhor dá refrigério à nossa alma. Nesta passagem, o próprio Jesus nos convida para nos dar refrigério, mas não refrigério para o nosso corpo, e sim para nossas almas. Podemos descansar fisicamente, porém nossa mente e nossa alma poderá continuar se movendo. O corpo descansa, mas internamente continuamos acelerados. Jesus diz para você e para mim hoje: se você estiver perturbado, venha a mim. Se você está cheio de problemas a resolver, venha a mim. Se você não sabe o que fazer, venha a mim. Se você está passando por qualquer fardo em sua vida, venha a mim. Se buscarmos ao Senhor, encontraremos refrigério e alívio. Podemos dizer que, na verdade, a nossa alma precisa de umas férias. Podemos tirar férias do nosso corpo e ainda assim não estaremos de férias de nossas almas. Temos duas vidas, uma interna e outra externa. E com toda certeza, a nossa vida interior é extremamente mais importante para Deus do que a nossa vida exterior. Infelizmente, a grande maioria das pessoas preocupam-se muito mais com as exterioridades. Nossa mente e nossas emoções precisam de férias. Precisamos mudar a forma de encarar a vida. Podemos nos tornar cansados interiormente devido ao turbilhão de pensamentos, diversas decisões a tomar e muitas conversas internas. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. Normalmente, no período noturno, estamos mais cansados mentalmente devido à correria do dia. E apesar da oportunidade de descansar os nossos corpos, a nossa mente não para. Preocupação e medo nos desgastam por dentro. Excessiva preocupação sobre o que as outras pessoas pensam sobre nós irá nos desgastar. A insegurança também nos desgastará. Por vezes poderemos até ficar doentes, pois não desligamos internamente. Se você se enquadrou no que eu te falei até agora, você precisa tomar uma decisão. A decisão de mudar. Você precisa buscar a paz interior e não irá consegui-la se não fizer isso de propósito. Temos um inimigo de nossa alma que rouba a nossa paz constantemente. Essa é uma das finalidades dele, perturbar o tempo todo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Marta e Maria, ele falou para Marta que ela estava muito perturbada, enquanto Maria sentou-se à sua frente e quis descansar na sua presença. Todos nós temos um pouco de Marta e Maria dentro de nós. As coisas pelas quais nos preocupamos não resolvem nossos problemas. As pessoas não vão mudar através do nosso esforço. O mundo não mudará com as nossas preocupações. Nós é que precisamos mudar a nossa postura e atitudes. Se não mudarmos através de uma decisão, permaneceremos imaturos na fé e cada vez mais cansados da alma. Agora, como se comporta uma pessoa espiritualmente madura? Uma pessoa madura na fé mantém uma postura calma, até mesmo nos momentos mais difíceis. São pessoas que não agem emocionalmente, nem por sentimentos. Agem, na verdade, pela fé.
A palavra emoção quer dizer levantar-se e sair. Temos que parar de agir emocionalmente. Precisamos parar de seguir os instintos de uma forma descontrolada. Como seres humanos, possuímos diversas emoções, temos sentimentos. O que precisamos fazer é controlar esses impulsos emocionais, e isso somente conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo. Nem tudo em nossa vida acontece como realmente gostaríamos, e nessas ocasiões ficaremos chateados. Isso é normal de acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com aquelas de muita fé. O que não podemos é embarcar nesse sentimento de chateação. Infelizmente, a maioria das pessoas ficam facilmente chateadas. Às vezes começa com um pequeno desapontamento, que quanto mais falamos a respeito, mais ficamos incomodados, virando uma chateação com algo muito pequeno que não faria a menor diferença em nossa vida. No Salmo 94, versículos 12 e 13 diz: Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Quando somos ensinados pelo Senhor, Ele nos disciplina para que tenhamos paz quando algo ruim acontece. Deus nos dá o poder para mantermos a calma em época de aflição. Quando somos devidamente disciplinados pelo Senhor, as circunstâncias imprevistas não incomodarão, pois saberemos lidar com qualquer situação, por pior que possa parecer. Não podemos permitir que as coisas do mundo incomodem a nossa vida. Se não mantivermos a calma, manteremos nossas mentes e almas perturbadas, e com isso não teremos ouvidos para ouvir a Deus. Se não mantermos a calma, não poderemos ouvir de Deus. Se não mantermos a calma, não poderemos operar com sabedoria. Quando estamos perturbados, tomamos decisões tolas que comprometerão ainda mais a nossa vida, ocasionando mais problemas. Quando estamos vivendo em um período de chateação, esse será o pior momento para tomar qualquer tipo de decisão. Grave isso. Nunca tome uma decisão quando estiver chateado, pois essa decisão será tomada no calor das emoções. E como sempre falo, vivemos pela fé e não pelas emoções e sentimentos. Se vivermos pelas emoções, será derrota atrás de derrota. Vivi assim por muito tempo. Jesus é nosso grande exemplo. Ele não se conformou com o mundo e andou no Espírito. Quando estava cansado, ele se afastava das multidões e retirava-se para um lugar para descansar, orar e ficar sozinho. Jesus tirava um tempo para ele. E por que não devemos fazer isso também? Por muitas vezes, mesmo precisando se retirar, deixamos as necessidades das pessoas nos controlar e nos manipular. Deixamos pessoas controlarem as nossas vidas. Precisamos parar de ficar preocupados com a opinião dos outros a nosso respeito. Não podemos nos matar para manter relacionamentos com certas pessoas que não estão se importando conosco na mesma proporção com a qual nos importamos com elas. Isso não quer dizer para nos afastarmos dessas pessoas, mas sim orar por elas e deixar de alguma forma Deus trabalhar na vida de cada uma. Deixamos a preocupação tomar conta da nossa vida e, na maioria das vezes, preocupações que não farão diferença nenhuma em nossa caminhada. Olhe para os seus problemas e preocupações e diga: eu vou sobreviver. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo diz a todos nós nesta passagem
que ele orava para que suportássemos qualquer aflição ou tribulação e ainda ficarmos alegres, felizes. Ele não orou para que os problemas desaparecessem e muito menos para que os problemas não aparecessem. Jesus disse: "Neste mundo tereis aflições." Nosso Salvador afirmou que teríamos problemas em nossa vida, porém a forma de encará-los ficou por nossa conta. Podemos escolher a chateação ou descansar e esperar o agir de Deus. Em Colossenses 3,12 diz: "Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência." Nesta passagem observamos como o povo de Deus deve portar-se. Você considera-se um escolhido de Deus? Então mude a sua postura, mude o seu rumo. Tenha uma postura interior de um filho escolhido de Deus. Precisamos parar de viver uma vida miserável, cheio de pena de nós mesmos, culpando a tudo e a todos pelos nossos problemas. Precisamos parar de se envolver com os problemas de outras pessoas. Ficamos tão focados em tentar resolver problemas alheios, e isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos parar de tentar consertar o que não nos compete consertar. Envolver-nos em problemas alheios irá trazer chateações em nossa vida. Deus nos dá diariamente, gratuitamente, uma dose de graça. Ele não nos dará a graça que pertence a outra pessoa. Viver o hoje com respeito ao amanhã roubará o nosso hoje. Desacelere, tenha bom ânimo, faça uma coisa de cada vez, descanse e desfrute da vida que Jesus morreu por você. No livro de João, capítulo 14, versículo 27 diz: "Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Quando ler a Bíblia, preste atenção nos verbos. Nesta passagem fica claro que a paz de Jesus já é nossa. Ele já nos deu, porém cabe a nós buscá-la. Essa paz não cai do céu como pozinho mágico. Precisamos buscá-la, persegui-la. Para viver essa paz em nossa vida, precisamos mudar os nossos objetivos. Chega de aborrecimento, de raiva, de preocupação, de chateação. Lembre-se desta frase para sempre: "Não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias." Repito, não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias. Descanse em Deus e siga em frente. Senhor amado, entro em sua santa presença neste momento, Pai. Estamos aqui, seus filhos e filhas, em oração, buscando a sua face. Muitos de nós, Senhor, estamos cansados da mente e da alma. Por mais que tentemos descansar fisicamente, nossa voz interior não para. Chega, Pai. Não queremos viver assim, pois sabemos que precisamos entregar as nossas preocupações no seu altar. Descansar e viver a vida que Jesus morreu por cada um de nós. Perdoe-nos, Pai, pela nossa ingratidão. Jesus derramou o seu precioso sangue no madeiro e estamos aqui atordoados, reclamando e cheios de ansiedade. Ajude-nos, Senhor, pela ação do seu Espírito Santo, a acalmar nossos corações aflitos e oprimidos. Somente a sua misericórdia e graça que poderá nos sustentar. Hoje, Pai, estamos dispostos a mudar a nossa atitude e comportar-nos como verdadeiros cristãos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida.
No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: e a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus. 5. O cuidado. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. 7. Começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11 que diz:
porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 8. Descanso. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 9. União. Romanos 8, 37 e 39 diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 10. A paz. João 14, 27 diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 11. Salvação. Romanos 10, 9 que diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram, porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes
Nós queremos cobrir as nossas marcas, como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dele. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é expressão do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir
das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado, em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dEle para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, Ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas, mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer, como diz na passagem no início da mensagem em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o Seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para Seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem. E não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que as promessas se cumpram, cumpra os princípios. No livro de Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus literalmente pode tudo. Ele pode mudar toda a sua realidade hoje. A verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz como e quando quiser. Muitos de nós não recebemos de Deus por não entendermos e não praticarmos alguns princípios. Princípios esses milenários, colocados na Palavra de Deus, que estão à disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Esses princípios, quando cumpridos, fazem acontecer o que era impossível, fazem uma família ser restaurada, transformam uma vida financeira falida em uma vida financeira próspera. Está chegando um tempo em que Deus vai desenvolver todos os níveis de inteligência do povo. Atingiremos níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada. Por quê? Por que isso em nossa geração? Porque nós vivemos em uma geração que está preparando o tempo do fim. E se a igreja não tomar o governo, e jamais tomará se não tiver sabedoria para fazê-lo, muitos serão perdidos. A Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, que todos se arrependam.
Então, literalmente, o Senhor está colocando a igreja em uma escola para aprendermos e pararmos de fazer as coisas do nosso jeito. A educação é algo tão importante para Deus, é tão fundamental e essencial, que Jesus tinha uma escola. Você pode observar que o ministério de Jesus, digo e afirmo sem duvidar, era um só: ensinar. Por quê? Leia a agenda de Jesus, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Você vai observar que quando ele se movia de um local para o outro, era para ensinar. Operar milagres nunca foi a prioridade de Jesus, pois ele precisava fazer em 3 anos o que Romanos 12:2, do início da mensagem, nos sugere: transformar a mentalidade, realizar uma metanoia, uma transformação de mente nas pessoas. E para realizar essa mudança de mentalidade, não existe outro caminho que não seja a educação. Milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus. Observe a Bíblia e comprove quantas pessoas ressuscitaram mortos. O caminho não era do milagre, era da educação. Não existe transformação sem esse diálogo, sem esse ensinamento. Observe que quem estava no caminho pedindo milagre era justamente quem não estava sentado na escola de Jesus. Agora eu te digo, não é ruim pedir milagre, mas a verdade é que quando estamos no caminho certo, nós somos o milagre, nós que provocamos milagres, nós que levamos o milagre. Os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, porque eles primeiramente sentaram para aprender e depois que aprenderam, realizaram, fizeram milagres. Sem aprendizado, sem ensinamento, sem instrução, jamais alcançaremos as promessas, porque antes de qualquer promessa bíblica tem uma instrução. Infelizmente, muitos de nós somos místicos. Fazemos do nosso jeito, bagunçamos a nossa vida todinha, mesmo sabendo que Deus deixou tudo escrito de como fazer. Depois de bagunçarmos tudo, pedimos a Deus para consertar, nos abençoar. Mas te afirmo, apenas quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Porque toda promessa bíblica está entrelaçada em um princípio. Hoje vamos falar sobre um dentre vários princípios bíblicos existentes na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Você pode estar falando agora, Vinícius, outra mensagem sobre o poder das palavras, sobre a língua. Meu irmão e minha irmã, daria para escrever diversos livros sobre o assunto. E no meu caso, foi um divisor de águas quando aprendi esse princípio. Apenas continue a ouvir. Agora voltemos ao versículo. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. E o que é alma? Se você não ler questionando, se não ler estudando e entendendo, não aprenderá as preciosidades do Evangelho. Na alma estão seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, seu caráter, suas vontades. Tudo isso está concentrado na alma do ser humano. Ou seja, aquele que guarda a sua boca conserva e blinda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu intelecto. Agora continuando o versículo. Mas o que abre muito seus lábios se destrói. Ou seja, não é o inimigo que destrói essa pessoa, ela mesma se destrói. Profundo isso, não é? Um dado estatístico. Você sabia que 92% das coisas que tiram a sua paz, das coisas que te deixam sem dormir, que te oprimem e que podem te levar até a depressão, a tristeza profunda e a falta de alegria, são pelo que você falou, não pelo que falaram de você.
O mundo espiritual, por exemplo, não se move pelo que você quer ou pelo que você acha. O mundo espiritual se move por palavras. A sua palavra tem muito poder, diz a Bíblia. O poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Você mata e faz viver pessoas com palavras. Olha como isso é grave. O que mais matou nos últimos anos não foram as guerras, o Holocausto e nem os genocídios. O que mais matou foram as palavras. Filhos não falam com seus pais e os pais não falam com seus filhos por causa de palavras. Ovelhas saíram das igrejas e os pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras. Casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras. Nada mata mais no mundo do que as palavras. Para você mudar completamente a sua vida, você precisa alinhar o que fala com aquilo que Deus está desenhando para o seu futuro. Não é o que você quer, nem aquilo que você acha, é aquilo que você declara. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: que o Senhor te repreenda. O mesmo Satanás que humilhamos, o arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele, contra Satanás, o príncipe das trevas, o destruidor das almas. Você pode questionar, mas por que ele não fez isso? A resposta se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Olha essa palavra. Se você não tropeçar em palavras, para Deus você é perfeito. O resto é com Ele, o resto é com a graça dEle. Mas para isso você precisa fazer uma coisa: calar-se. Só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Continua na Bíblia, em Tiago 3, o versículo 3 a 12, passagem que já citei em outras mensagens, mas é sempre bom relembrar. Diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muitas, mas muitas pessoas entre nós já oraram e nunca foram atendidas. Pediram a Deus e nunca receberam. Muitas pessoas que estão entre nós já fizeram campanha, já fizeram tudo o que um cristão poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foram atendidos. Agora eu te digo, existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Quando o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de juízo contra Satanás, é porque ele conhecia os princípios celestiais.
Ele sabia que quem usa a boca para a água amargosa não poderá usá-la para a água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, quando quiser abençoar, não surtirá efeito. Quem usa a boca para falar mal, criticar e fofocar, quando for profetizar, simplesmente a promessa não se cumpre. Porque da mesma fonte jamais sairá água doce e salgada. Jamais sairá bênção e maldição ao mesmo tempo. Precisamos escolher hoje que tipo de fonte que será a nossa boca, porque a nossa vida poderá ser programada pelo que declaramos. Mas se a nossa palavra não tem mais poder no mundo espiritual, pelo que falamos anteriormente, vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir expulsá-lo. Vamos profetizar e não vai se cumprir. Vamos abençoar e ninguém será abençoado. Chegou o tempo em que nós necessitamos frear a nossa língua. A sabedoria habita em 4 lugares biblicamente. Os conselhos, Tiago 1,5, a prudência, Provérbios 8,12, na eternidade, Jó 28,12 e no silêncio. Essas são as formas de alcançar a sabedoria. Chegou um tempo que, como corpo de Cristo, seremos tão educados biblicamente que o nosso coração nunca mais pedirá nada a nosso favor. Sempre será a favor de alguém. Não teremos mais o que pedir para nós mesmos, porque quando você cumpre os princípios, as promessas se manifestam naturalmente, de uma forma tão intensa, tão poderosa, que vai invadir a sua casa, a sua descendência, os seus filhos e ainda os seus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos. Os pais impõem crenças limitantes, pensamentos negativos, maldições aos seus filhos quando falam grosseiramente, falando que eles não servem para nada. Se eu chamar você de feio agora, você vai rir de mim. Mas se uma alta hierarquia emocional, como pai, mãe, professor, tio, avô, chamar você de feio quando você tem 5 anos, você vai crescer cheio de complexos. Isso porque uma criança é uma esponja emocional. Ela não absorve com filtro como nós, adultos. Tudo que você fala contra seus filhos terá um efeito no futuro. Muitas pessoas, quando o filho é um adolescente, falam assim: meu Deus, aonde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Ai, se Deus colocasse uma televisão e mostrasse tudo que você errou. Quando você está debaixo de uma confusão mental, você metralha com palavras e depois se arrepende. Mas infelizmente já falou. O inferno não está preocupado com o seu arrependimento. Só Deus está. O inferno já pegou a palavra que você falou e vai usá-la contra você. Como passamos 1 minuto de nossa vida falando mal dos outros? Ou vai dizer que você nunca fez isso? Deus deu uma boca para abençoar uma geração, uma boca para profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu bairro, sobre sua cidade, sobre o Brasil. E para que estamos usando a nossa boca? Para as coisas que não estão na Bíblia, para as coisas que a Bíblia condena. Chegou o tempo de vivermos o Evangelho. O rei Saul foi um péssimo rei, mas Davi não abriu a boca para amaldiçoá-lo. E a promessa de Deus veio quando, aos 30 anos, ele recebeu a coroa e começou a reinar sem precisar abrir a boca contra Saul. Você não precisa falar de ninguém. Aquele que guarda a sua boca é perfeito, conforme diz em Tiago 3. Porque o silêncio é que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36 diz: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem.
e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Quando Jesus falava, ninguém dizia: gente, que pregação bonita, olha como ele se veste bem. As pessoas falavam: que palavra é essa? As pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala. As pessoas vão saber quem é você pelo tipo de palavras que saem da sua boca. Nunca mais abra sua boca para amaldiçoar. Você não tem que cumprir essa missão, pois Satanás já está cuidando disso. Existem pessoas tentando roubar o emprego de Satanás. As pessoas se perguntam: por que minhas finanças não evoluem? Por que meu casamento não anda? Estou na igreja há muito tempo e não acontece nada. Te respondo: porque talvez as suas palavras tenham perdido poder. Em Israel só tem 2 mares, na verdade são lagos, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma. É impossível ter vida marítima nesse mar, por causa da alta taxa de salinidade. A concentração de sal é muito forte. Depois de alguns quilômetros você chega ao Mar da Galileia. Lá você vê barcos, quiosques, pessoas arrastando redes com peixes. E você questiona: meu Deus, qual a diferença de um para o outro? A diferença é que um tem água doce e o outro tem água salgada. Se você continuar sendo uma fonte de água salgada, amarga, não terá vida em você. Muitas pessoas terão que pedir perdão pelo que falou, cumprir os princípios biblicamente, para Deus cumprir as promessas. A partir de agora, meça suas palavras, controle sua boca, porque quem faz isso é perfeito. Essa mensagem, juntamente com as outras que falei sobre a boca e o poder das palavras, servem para mudar a sua vida para sempre. Quando comecei a aplicar os princípios bíblicos, as promessas começaram a acontecer em minha vida. E isso é o que eu desejo para você. Mas a mudança depende inteiramente da sua decisão de querer mudar. Não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas, criticando-as. Deixe que cada um pague o preço pelo que fala. As pessoas falam: não, eu tenho que mostrar para todo mundo o que fulano está fazendo. Cuidado com isso, porque na Bíblia diz que da mesma forma que medirdes, sereis medidos. Mostre o que ele está fazendo e Deus mostrará também o que você faz. Fique tranquilo, isso é um fato. Com Deus não tem erro. Ele te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também. Não roube isso. Não roube a oportunidade de restauração, de graça, de perdão. Deus também já te tirou da lama. Tenha paciência com quem ainda é fraco. Como o apóstolo Paulo disse: vós que sois fortes, suportei aqueles que são fracos. Suporta a pessoa que está ao seu lado, aquela que é depressiva, a pessoa difícil, a pessoa implicante. As pessoas não podem mais passar pela sua vida e continuarem sendo as mesmas. Elas eram assim até te conhecerem, até conhecerem o Cristo que mora em você. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em sua santa presença no dia de hoje, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, mais uma vez oramos a Ti, falando sobre o poder das palavras e sobre a língua. Esse é um princípio imutável da Sua palavra. Trouxe mais uma mensagem sobre esse assunto, pois sofri muito com relação a isso. As palavras que saíram da minha boca me trouxeram muitos problemas e chateações. Depois que aprendi esse princípio e apliquei em minha vida, tudo mudou e comecei a receber promessas muito melhores do que imaginava. Que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem esse princípio para receberem
as suas promessas. Que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança na vida de todos eles e que vivam o seu plano, que é mais do que bom, mais do que perfeito, mais do que agradável. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Autopiedade é idolatria? Preste atenção nesta mensagem, ela pode mudar a sua vida. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A mensagem de hoje é extremamente importante para a sua caminhada com Deus. Vamos falar sobre a autopiedade de uma forma mais profunda. Autopiedade significa sentir pena de nós mesmos. E o que significa piedade? A piedade é a compaixão que vai de encontro a uma pessoa que está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus era movido por piedade e compaixão, ou seja, ele ia de encontro às pessoas, sempre com o intuito de ajudá-las. Você pode estar se perguntando: mas o que a autopiedade tem a ver com o versículo do início da mensagem? Sim, na verdade ela não está na lista, porém está nas entrelinhas. Um dos itens da lista é a idolatria. Idolatria é a adoração a tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A idolatria ofende a Deus. É uma admiração exagerada por alguém ou por alguma coisa. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Você pode idolatrar seu cônjuge, seus filhos, seus netos, seu trabalho, seus amigos. Ou seja, de uma forma muito sutil, você pode estar cometendo este pecado, substituindo Deus por qualquer coisa. Podemos afirmar que a autopiedade é uma forma de idolatria. Quando sentimos pena de nós mesmos, voltamos para o nosso interior e dizemos: todas as coisas são sobre mim. O meu mundo é concentrado em minha volta. Eu idolatro a mim mesmo. Isto desagrada extremamente o coração de Deus, principalmente porque Ele sabe que esta postura faz muito mal para a nossa vida. É impossível ter uma mente voltada para nós mesmos e sermos felizes. Não confunda tristeza com autopiedade. Podemos ficar tristes com alguma coisa ou com algum fato que possa ter ocorrido em nossa vida. Porém, Deus nos deu as ferramentas necessárias para lutarmos contra este sentimento, trabalhando nele de forma saudável, sem sentir pena de nós mesmos. Não devemos deixar este espírito de pesar entrar em nossa vida, fazendo com que fiquemos aprisionados nele. Não podemos deixar a autopiedade tomar conta de nossa vida. Caso contrário, ela se transformará num vício destruidor. Por muitas vezes fazemos algo para a nossa vida na emoção e usando a nossa própria força. Nos desgastamos para conquistar aquele objetivo e no final tudo dá errado. Ficamos frustrados e nesses momentos que a autopiedade bate à nossa porta. Caso isto ocorra, precisamos fazer algo a respeito, porque é grave. O inimigo de nossas almas sempre nos conduz para a autopiedade. Precisamos estar vigilantes com relação a isso. Normalmente caímos na cilada de uma forma muito sutil. São inúmeros problemas causados pela autopiedade.
Quando as pessoas se voltam para dentro de si, idolatram a si mesmas. Todos os seus pensamentos estão concentrados em si mesmas. O mundo gira ao redor da sua própria pessoa. Isto é extremamente perigoso. Deus nos chamou para alcançar e não para nos encolher. Pessoas com autopiedade estão focadas em todos os seus problemas e infortúnios. Elas nunca verão o que podem e devem fazer para as outras pessoas. A única forma de encontrar a felicidade é sair do nosso próprio mundo e tornarmos bênçãos para outras pessoas. Se passarmos a nossa vida tentando ser feliz para nós mesmos, isto não será possível. Se entregarmos nossas vidas a Deus e confiarmos nele plenamente para que supra todas as nossas necessidades, tiraremos os olhos de nós mesmos e seremos bênção na vida de outras pessoas, encorajando-as, ajudando-as e servindo-as. Pode ter certeza que fazendo isso, você será muito, mas muito feliz. É o que acontece hoje na minha vida. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Quando temos um grande problema pessoal que nos traz grande preocupação, devemos lançar sobre o Senhor essa preocupação, que ele cuidará disso da melhor maneira possível. Mas eu te digo, tem que lançar mesmo e esquecer. Entregue e confie. Com isso, enquanto Deus cuida do seu problema, ele nos unge para ajudar outras pessoas. Deus não quer que ajudemos a nós mesmos. Ele quer que o ajudemos a cuidar dos seus filhos. Quando ajudamos alguém, plantamos uma semente. Deus toma essa semente de volta para nós e faz a colheita para nossas vidas. É maravilhosamente incrível e é assim que acontece. Não tente se fazer feliz. Deus cuida de nós quando nos entregamos a Ele de todo o coração e de toda a nossa alma. As pessoas com autopiedade veem apenas o que elas não têm e perdem o que elas têm. Esta é a maior tragédia de todas, perder o que se tem. Podemos estar na melhor posição possível dentro de uma situação ruim, pois não estamos sozinhos. Deus nos ama e está conosco. Porém, você tem que crer nisso. Ele está no controle. Quando vivemos momentos difíceis em nossas vidas, precisamos nos agarrar à esperança. Pode passar o tempo que for, agarre-se a ela, pois não importa o que não tenha dado certo no passado. Você terá um grande futuro, porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Deus ama fazer tudo novo. Meu receio não é passar por tempestades. Meu receio é passar por tempestades e Jesus não estar no barco. Aí sim, é péssimo. A autopiedade precisa ser banida da sua vida. Você sabe qual o principal recurso que temos nos dias de hoje? Não é dinheiro, com certeza. É o tempo. Dinheiro perdemos hoje, ganhamos amanhã. O tempo não temos como recuperar. Quando estamos com um ataque de autopiedade, estamos perdendo tempo. Estaremos perdendo um tempo precioso que poderíamos estar fazendo algo útil para a nossa vida ou para a vida de outra pessoa, além de gerar um desgaste físico e emocional totalmente desnecessário. Outro ponto importante: quando temos autopiedade e outras pessoas sentem pena de nós, isto alimenta ainda mais o problema que já temos. Um exemplo de autopiedade na Bíblia e que também nos mostra qual a postura que devemos tomar com relação a uma pessoa que se faz de vítima, se encontra em João, capítulo 5, versículos de 6 a 8,
que fala da cura de um homem que era paralítico há 38 anos, na piscina de Betesda. Na passagem fala: perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus perguntou ao enfermo se ele queria ficar curado, apenas isso. Se este enfermo não tivesse pena de si mesmo, ele apenas responderia: eu quero. Mas devido à autopiedade, ele quis justificar do porquê que a cura não chegava. Jesus não perguntou a ele o motivo pelo qual ele não conseguia chegar ao tanque. Jesus não ficou com pena, se comovendo com a autopiedade dele. Ele não alimentou isso, sendo compassivo com a pena de si mesmo do paralítico. Ele apenas falou: levanta-te. Quando encontramos pessoas com autopiedade, devemos apenas dizer: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Resolvi abordar esse tema, pois isso é muito crítico nas pessoas. Dentre as pessoas que me procuram, atendi uma senhora. Ela simplesmente falou que não aguentava mais, que ia desistir de tudo. Eu respondi a ela: o mais fácil, minha irmã, é desistir. Agora eu desafio você, levantar agora, olhar para o espelho dentro dos seus olhos e falar para você mesma: eu não vou desistir. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Sou filha de Deus. Sou co-herdeira com Cristo. Jesus morreu por mim numa cruz, sem eu merecer. Meus problemas não são absolutamente nada perto do que Ele sofreu por mim naquele madeiro. Ele ressuscitou e minha vida pertence a Ele. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Eu vou vencer. Eu vou viver a vida que Ele morreu por mim e trilhar pelo plano bom, perfeito e agradável que Ele sonhou para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Ela foi impactada com o que eu falei para ela e se levantou. Agora imagine se eu sentisse pena dela. E infelizmente as pessoas que vivem em autopiedade querem exatamente isso, que sintamos pena delas. Que falemos: calma, irmã, Jesus te ama, não chora, Deus vai te ajudar, espera. Realmente é difícil o que você está passando, tadinha, e se possível, que choremos com elas. Existem muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem agora, que estão assim, esperando alguém que ouça suas lamentações e chore com elas. Não querem caminhar. Acorda, povo de Deus, misericórdia, levanta-te, levanta-te, levanta-te. A única coisa que ganhamos com a autopiedade é o desgaste. A autopiedade abre diversas portas que podem destruir a nossa vida. Uma delas é não ter equilíbrio na vida. Ou seja, pessoas com autopiedade não são felizes, nem nos momentos que estão fazendo o que gostam. Outra porta é o cansaço. Pessoas com autopiedade ficam tão frustradas que vivem cansadas de tudo e de todos. E outra, questões não resolvidas. Pessoas com autopiedade não resolvem seus próprios problemas, achando que os outros devem resolvê-los por elas, gerando com isso raiva, contendas, ofensas e mágoas. Pessoas que sentem pena de si mesmas procuram fontes erradas para atender às suas necessidades. E quando isso acontece, abre a porta para a decepção. E isso vira um ciclo, porque quando acumulamos decepções, geramos mais autopiedade. A autopiedade é sempre acompanhada de pensamentos negativos.
é sempre pelo que não temos ou pelo que as pessoas não estão fazendo. Aprender a pensar positivamente em uma situação negativa é uma das melhores coisas que podemos fazer por nós mesmos. Não precisamos esperar pensar positivamente, podemos pensar de propósito. No livro de Salmos 27:10 diz: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Existem pessoas que são colecionadoras de injustiça e guardam na memória todas as injustiças que já fizeram para ela em toda a sua vida. Sentem pena de si mesmas e lembram de todas as vezes que foram maltratadas e lembram exatamente, com detalhes, de todas as pessoas que nada fizeram por elas. Elas procuram pessoas que tenham compaixão delas, para que sintam ainda mais pena de si mesmas. Não importa o quão maltratado você foi, ou que isto não tenha sido justo. Você nunca poderá ter justiça por si mesmo. Nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele há de fazer a justiça em sua vida, como e quando Ele quiser. Deus recompensa os que o buscam, que são fiéis e que servem a Ele. Se colocarmos nossa confiança em Deus e esperarmos nele, não sendo amargos nem ressentidos, agindo sem maldade, não descontando a raiva em outras pessoas e não sentindo pena de nós mesmos, teremos uma recompensa que está a caminho. Não podemos ser lamentáveis e poderosos ao mesmo tempo. Isto não funciona. Te faço uma proposta agora. Que tal nos tornarmos colecionadores de bênçãos, em vez de colecionadores de injustiças? Deixe o amor de Deus fluir em você, de dentro para fora, que Ele curará todas as suas feridas. Liberte-se hoje da autopiedade. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento para orar junto com meus irmãos e irmãs. No dia de hoje falamos sobre essa maldita idolatria que é a autopiedade. Que aqueles que ouvirem essa mensagem sejam tocados profundamente e criem a consciência que precisam se libertar deste mal. Liberte-os agora, Senhor, em nome de Jesus. A autopiedade destrói nossas vidas e nos estaciona, impedindo que vivamos os seus sonhos perfeitos para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, os convença dessa realidade, para que eles saibam, Pai, que não precisam cuidar deles, muito menos que sintam pena de si mesmos. Que o seu amor flua em todos nós. Cure nossas feridas, Senhor, e nos habilite a ajudar nossos irmãos que também encontram-se feridos pela vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.